Paz do Senhor a todos, venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje que está muito abençoada. Então, mas antes de entrarmos na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Então vamos para a palavra do Senhor, que hoje fica em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, que diz assim a palavra de Deus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és, para mim, pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Palavra poderosa e que nos traz diversos aprendizados. Aprendizado esses que eu e você temos que estar sempre orando e vigiando, porque nós não estamos impunes de nossas bocas ser usada pelo inimigo. Então, para que nossa boca não seja usada pelo inimigo, nós temos que estar orando e jejuando. E sempre estar atento daquilo que falamos, porque a palavra de Deus também vai falar que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da sua boca. Então, o que temos que perceber é que Jesus aqui está falando o que iria acontecer com ele. A morte e a ressurreição. Cristo está falando aqui que era necessário ele sofrer. Era necessário ele seguir para Jerusalém para sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Então, era necessário, Jesus estava falando que era necessário ele sofrer essas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Cristo está afirmando e esclarecendo aquilo que de fato iria acontecer com ele. E o que aconteceu? Que ele deveria sofrer na mão dessas pessoas, tanto dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. E ele ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, como Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E está à direita de Deus, foi preparar lugar para nós. E um dia ele voltará, porque ele deixou o sinal que em breve voltará. E foi o lenço dobrado, porque o lenço dobrado, lá para os judeus, é o seu senhor e o servo. Então, o seu senhor dava sinais para o servo tirar a mesa ou não. Então, se o seu senhor pegasse o lenço e jogasse em cima da mesa, ele estava passando essa informação, esse gesto para o seu servo, que ali ele já tinha terminado e não ia voltar. Mas se o seu senhor pegasse o lenço, dobrasse e deixasse dobradinho em cima da mesa, ali o seu senhor estava dando a mensagem ao seu servo que ele ainda não terminou, ele ainda iria voltar para terminar aquilo que ele começou. E foi esse o sinal que Cristo deixou. Cristo deixou o lenço dobrado. E Cristo está passando para nós, nos esclarecendo que ele não terminou aquilo que ele começou. Ele voltará para terminar aquilo que ele começou. Então, quando Jesus fala isso, Pedro, que era discípulo de Jesus, Pedro que viu maravilhas de Jesus, Pedro que conhecia os ensinos de Jesus. E Pedro chamou Jesus no canto e falou, e começou a reprovar Jesus. Ele falou que tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. E não era Pedro que estava falando. A boca de Pedro foi apenas usada por Satanás para afrontar Jesus. Mas Jesus viu que quem estava falando da boca de Pedro. E Jesus faz o quê? Voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem.
Então, Jesus repreende, Jesus expulsa Satanás e diz que Satanás é pedra de tropeço. E Satanás não conhece das coisas de Deus, ele só conhece das coisas dos homens. Então, aqui estamos vendo que nós não estamos impunes. Se nós não vigiar e orar, em algum momento Satanás vai usar nossa boca para falar palavras que não agradam ao Senhor. Então, pode ser até aquela pessoa que é considerado líder da igreja, que é considerada até um próprio pastor, que chega e fala o que bem quiser. Por isso que nós temos que estar jejuando, por isso que nós temos que estar vigiando, buscando o Senhor a todo momento e sempre resumir aquilo que estamos falando, sempre enxergarmos e entender se aquilo que eu estou falando, será que é de Deus ou do inimigo? Porque hoje em dia, muitas pessoas usam suas bocas para chegar, magoar pessoas, criticar pessoas, falar palavras de homens e não palavras de Deus. E isso é o que está mais acontecendo tanto fora da igreja e dentro da igreja. Pessoas machucando vidas dentro das igrejas, com palavras que não é de Deus, palavras que é do homem. Pessoas dentro da igreja tentando esfriar a fé de alguns irmãos que está trilhando o caminho de Jesus, que está entristecendo o coração de irmãos ou irmãs dentro da própria igreja. Porque o que existe na igreja hoje em dia, o que está existindo, é pessoas dentro da própria igreja esfriando a fé de muitos dentro da própria igreja, entristecendo com suas palavras que é do homem, que não é de Deus. Porque em nenhum momento Deus vai falar palavras que vai te machucar. Em nenhum momento Deus vai usar uma pessoa para chegar e falar palavras que vai entristecer seu coração, que vai te esfriar na fé. Em nenhum momento Deus vai usar pessoas para falar isso. E muitas pessoas julgam a intimidade. Eu não posso, você não pode julgar a intimidade de ninguém. Porque eu e você não sabemos da intimidade de ninguém dentro do quarto com Jesus. Quem só sabe da intimidade com Jesus é só o próprio Deus, o próprio Jesus. Então eu não posso me sentir eu sou o que tenho mais intimidade com Deus. Não. Em nenhum momento eu tenho que pensar isso. Em nenhum momento. Porque eu não sei das lutas de ninguém. Eu não sei das batalhas de ninguém. Eu não sei da intimidade com ninguém. Eu só sei da minha intimidade. Porque o Pedro aqui foi usada a boca dele por Satanás para reprovar Jesus. Lembra disso? Davi estava no campo, lutou contra urso e leão. Seus irmãos não viam Davi lutando contra urso e leão. Os irmãos de Davi, o pai de Davi, não viu os momentos que Davi passou no campo. Mas os irmãos o zombavam, o humilhavam, não sabia da intimidade dele com Deus. E Davi era o menor da casa de seu pai. Então, nós temos que lembrar que não é diferente conosco hoje em dia. Hoje em dia é o que está mais acontecendo dentro da própria igreja. Igreja que era para ser refúgio, igreja que era para ser acolhimento de almas aflitas, desesperadas, de ajudar o próximo. Mas hoje em dia está muito difícil de ver isso dentro da igreja.
Mas quando é para se levantar contra um irmão, quando é para falar a palavra de si mesmo e não de Deus, são os primeiros. Quando é para entristecer o coração do irmão, eles são os primeiros. Quando é para esfriar a fé do irmão, eles são os primeiros a se achar que tem mais intimidade do que o irmão. Todos nós somos servos. Até o próprio Cristo fala que não veio para ser servido, e sim, ele veio para servir. E que o maior que se torne menor. Então, todos nós somos servos. Ninguém é melhor que ninguém. E nunca julga as batalhas de ninguém. Nunca julga a intimidade de ninguém. Nunca chegue e fale palavras que seja do seu próprio eu. Vigia mais. Ora mais. Porque em algum momento, se você se achar que é o que tem mais intimidade com Deus, em algum momento a sua boca pode ser igual à boca de Pedro, ser usada por Satanás. Então, vamos ficar na perseverança, na humildade, sempre falando coisas que venham dos céus e não coisas que venham do próprio homem. Então essa palavra de Deus para o seu coração. Fico muito agradecido a Deus pela oportunidade. Que o Espírito Santo continue falando contigo mais e mais, esclarecendo aquilo que no momento aqui eu não pude tanto expressar, que o próprio Deus, o seu coração, esclareça mais e mais. Então fica todos na paz do Senhor. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Então fica todos na paz do Senhor.